se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória. Abra a Bíblia em João, capítulo de número 16. Irmãos, uma palavra muito importante para a nossa fé, para o nosso coração. Como eu disse de manhã, a palavra que edifica, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que transforma vidas, é a mesma palavra que muitas vezes, quando o coração está fechado, é aquela palavra que não vai surtir efeito nenhum. Como aqui eu expressei, olha só, tem gente que ela vem para a igreja, ela abre o coração para Deus, para receber a palavra, e ela sai daqui então cheia da presença de Deus, ela sai daqui renovada, fortalecida. Mas tem gente que quando vem, às vezes ela não consegue, não porque ela não quer, ela não consegue abrir o coração, ela não consegue receber aquilo que da parte de Deus o Senhor preparou para a vida dela. Aí, irmão, sabe o que acontece? A pessoa sai daqui vazia, sai daqui fraca, ela sai daqui desanimada. Então eu quero te dizer algo importante. Na hora da ministração, na hora do culto, procure sempre estar atento, porque como a Bíblia diz, basta uma palavra para que Deus possa mudar a nossa vida, nos abençoar de uma forma especial. E o inimigo não quer que a gente receba a palavra, o inimigo quer que a gente fique disperso, o inimigo quer que a gente perca aquela semente que o Senhor está nos dando. Então fique muito atento. Eu falei isso de manhã, eu estou falando agora, a mesma palavra que edifica, que fortalece, que salva, que ajuda, é a mesma palavra para todas as pessoas. Mas quem não tiver com o coração aberto, quem não receber da parte de Deus aquilo que Deus preparou, irmãos, a pessoa pode entrar aqui 1000 vezes, ela vai sair daqui as 1000 vezes vazia, fraca, desanimada, triste, como se, Deus não fala mais comigo, a igreja já não é mais a mesma. Não é nada disso, é a forma que você recebe a palavra de Deus. Quando você precisa então dizer para Deus, fala comigo, Pai, meu Deus, não deixa que nada e nem propriamente o inimigo venha desviar o meu foco da palavra. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que a gente não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, no entendimento também, né? na atenção que Deus tem, que a gente tem que dar na palavra. Vamos lá, a ministração de hoje está acerca, aqui iniciando em João, João aqui 16, o verso 33, Jesus disse bem assim: no mundo tereis as aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ontem quando eu lia, irmãos, passando a leitura sobre esse versículo, me chamou muita atenção a palavra mundo. Vamos ler novamente? Olha o que diz aí, tenho-vos dito isso, para que tenhas paz, no mundo tereis as aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que representa o mundo para nós hoje? O mundo para nós hoje, a gente pode, irmãos, definir por várias situações. O mundo é um mundo pecaminoso, o mundo do maligno, o mundo nos traz o fracasso, a derrota, o mundo nos traz o pecado, o mundo traz as aflições, né, que Jesus então define aqui, o mundo traz dor, o mundo traz problema, o mundo traz dificuldade, mas Jesus disse, assim como eu venci, vocês também vão vencer. Diga graças a Deus. Amém. Então a mensagem de hoje é essa, irmãos: como vencer o mundo? Você sabe como vencer o pecado? Você sabe como vencer as aflições? Você sabe como vencer a dificuldade? Você sabe como vencer aquele inimigo que se levanta contra a sua vida? Porque Jesus está dizendo: eu venci o mundo.
E eu vou mostrar para você, comparando aqui o que Jesus disse, em 1 João 5,4, Jesus está dizendo assim, a palavra está nos mostrando que nós também temos condições de vencer o mundo, porque é muito fácil alguém entender e dizer assim, Jesus é o Senhor, Jesus foi o próprio Deus, claramente Ele venceu, agora eu não tenho condição de vencer. Engano seu. A Bíblia nos mostra, eu quero ler com você, no finalzinho dela, lá perto de Apocalipse, 1 João 5,4. Aqui é uma introdução para que a gente possa entender a mensagem, tá? Depois eu vou dar o pontapé inicial, vou mostrar para você. Aqui é uma introdução apenas. Esses 2 versículos iniciais é só para trazer claridade ou clareza para o que nós vamos falar aqui hoje. Contrário, 1 João 5,4. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus, faz o que, igreja? Vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, lá em João 3,16, no João 16:33, Jesus está dizendo que no mundo teremos as aflições. Aqui em 1 João 5,4, Jesus está dizendo assim, que nós vamos vencer o mundo quando nós formos filhos de Deus, quando nós formos nascidos de Deus, quando nós usarmos a nossa fé. Então veja só, aqui eu já tenho a resposta, eu já tenho 2 condições de como vencer o mundo. Aqui nós temos 2 revelações de como vencer o mundo. Mas antes de mostrar para você e até citar aqui alguns versículos como resposta, como vencer o mundo, eu quero aqui fazer uma pergunta para você, irmãos. Você tem sonhos? Tem sonhos? Pergunta para o irmão, para a pessoa que está perto de você. Você tem sonho? Sem responder, irmãos, pergunta para ele assim, qual é o seu maior sonho? Só para a gente interagir, claro que você não vai falar, né? Mas qual é o seu maior sonho? Ou se você tem um grande sonho. Sabe por quê, irmãos? Eu estou perguntando isso. Entramos no 8º mês de 2021. Falta apenas 4 meses para acabar o ano de 2021. E muitas pessoas lá em janeiro, em dezembro do ano passado, fizeram projeto de vida. Colocaram no projeto os seus sonhos. Colocaram no projeto o desejo, a sua meta, o seu alvo. Há muitas pessoas que colocaram em oração aquilo, irmãos, como um sonho. Só que já passaram 8 meses e esse sonho não saiu do papel. Esse sonho ainda não se realizou. Esse sonho, muitas vezes, já foi até esquecido. Tem muitas pessoas que já esqueceram do que planejaram, do que sonharam no início do ano. Mas eu tenho aqui essa palavra, irmãos, para te liberar, como uma palavra profética. Para quem crê, eu acredito no agir de Deus sobre essa palavra. De manhã foi uma benção, não sei se você assistiu a live, de manhã Deus falou de uma forma tremenda, a qual Ele está falando também agora. Eu quero dizer para você que hoje começa a realização dos seus sonhos. Amém, igreja? Eu vou explicar o porquê e como isso vai acontecer. Porque às vezes é muito fácil a gente às vezes só expressar. Hoje Deus começa a realizar os meus sonhos. Mas por que nesses 8 meses eu não tive a realização? Talvez te faltava esse entendimento que vai ser ministrado hoje, como resposta de Deus. Falta 4 meses. Eu creio que ainda neste ano, até o final do ano, a concretização do seu sonho vai ser real. Em nome de Jesus. Não falo por mim, falo pela palavra de Deus. A minha palavra, irmãos, cai por terra, mas a palavra de Deus, Ele diz assim: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passa. Então o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir, para manter, para honrar, para então realizar os seus sonhos. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Só que olha só, eu preciso dizer algo importante. Não fugindo do assunto que nós estamos falando, que é
como vencer o mundo. Por que eu estou dizendo vencer o mundo? O que o mundo tem a ver com a realização do sonho? Porque tem gente, irmãos, que está parada nas ações do mundo, e isso tem sido um empecilho, uma barreira, para que ela então não consiga realizar os seus sonhos. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 30, não precisa ir lá, eu só vou mencionar aqui no verso propriamente 19, se eles puderem colocar na tela, eles vão colocar aí. A Bíblia fala assim, Deus está dizendo assim: eu coloco diante de vós, de nós, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Só que Deus está dizendo, irmãos, que isso só depende das nossas decisões, isso só depende das nossas palavras, da nossa confissão, da nossa declaração. O que eu quero dizer, irmãos, as suas escolhas vai te definir até o final do ano. As suas escolhas vai fazer você entender quem você será e como você viverá até o final do ano. Eu estou dizendo até o final do ano, mas a cada mês a gente pode, irmãos, pronunciar, a cada temporada, a cada 6 meses, a cada semestre, a cada dia, a gente tem essa liberdade diante da presença de Deus. Achou aí, Luandes? Coloca aí pra gente, Deuteronômio 30, 19, a Bíblia fala assim, irmãos, a vida e a morte, olha só, o céu e a terra eu tomo hoje por testemunho contra ti, tenho te dito, proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha só, escolhe, pois a vida, para que vivas tu e a tua semente. Claramente está dizendo para a gente escolher a vida, para a gente escolher a bênção. E quantas são as pessoas que estão fazendo as escolhas erradas? Quantas pessoas estão tomando atitudes erradas? A minha atitude errada vai comprometer, irmãos, o meu maior sonho. A minha atitude errada vai me tirar dos planos que Deus tem para a minha vida. Por que eu entrei nesse assunto, irmãos? Talvez será até em vão eu dar aqui essa palavra para você, se você não entender que para a realização dos seus sonhos só depende das suas escolhas. Então por isso que eu estou dizendo aqui, as suas escolhas vai te definir, se você vai conseguir realizar o seu sonho ou não. Porque se você escolhe a bênção, se você escolhe a vida, então você vai estar de acordo com a palavra de Deus, e aí você vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, e o milagre, o sonho, a bênção, a vitória vai ser real na sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos voltar lá então para o entendimento que nós estamos. Olha aí na sua Bíblia, 1 João 5,4. Foi preciso, irmãos, passar em Deuteronômio só para te dizer isso. As suas escolhas vão fazer a diferença na sua vida. Se você escolher a bênção, se você escolher viver na palavra, se você escolher obedecer a Deus, isso vai definir, vai te ajudar na concretização do seu sonho. Vamos lá, nós já lemos, mas olha na tela ou na sua Bíblia, mais uma vez esse versículo aqui, ó. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Tem gente que tem o costume de marcar a mensagem. Pode marcar, como vencer o mundo? Aqui é uma pergunta. Como se vence o pecado? Como se vence a aflição? Como se vence o gigante? Como se vence o mal? Aqui está a resposta. Nós temos duas condições. Eu vou frisar primeiro na parte A, que é o início do versículo, depois eu friso na parte B. A parte A, vamos repetir novamente até o ponto e vírgula. Vai lá, igreja. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Então veja só vai conseguir vencer o mundo, quem, igreja? Quem é nascido de Deus. Só vai conseguir, irmãos, vencer a aflição, o gigante, o problema, só vai conseguir vencer o pecado, quem é nascido de Deus. E o que é, ou quem é o nascido de Deus? Os salvos. Quem são os salvos? Aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que têm aliança com Deus, aqueles que têm vida com Deus,
comprometimento com Deus. Não sei se você já está entendendo, irmãos. Por isso que muitas pessoas não conseguem vencer o mundo. Por isso que muitas pessoas não conseguem vencer o pecado vence ela. Por isso que muitas pessoas não conseguem vencer a mentira. A pessoa passa a ter uma vida mentirosa. Tem muita gente que não consegue vencer a aflição. Porque, irmãos, olha só, ela não nasceu de novo. Ela não é nascida de Deus. A diferença está aqui, igreja. Só vence o mundo todo aquele que é nascido de Deus. Eu falei de manhã, nessa palavra aqui, eu disse assim, irmãos, aqui nós estamos vendo a importância, ou como vencer o mundo. Eu disse assim, ó, por essa leitura, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu entendi que a bênção, a vitória é para todos, estão disponível para todos, porém, só consegue vencer, só consegue aqui desfrutar da bênção, da vitória, quem é nascido de Deus. Irmãos, o católico, o espírita, o macumbeiro, o cristão, o crente, o ateu, todos têm direito da bênção, todos podem vencer o mundo. Só que só vai conseguir vencer o mundo quando nascer de novo, nascer na palavra, quando então for considerado nascido de Deus. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar assim, irmãos, nem todos que estão em Israel são israelitas, nem todos que estão na igreja é nascido de Deus, nem todos que estão na igreja são fiéis a Deus. Nem todos que estão na igreja têm um compromisso com Deus. Nem todos que estão na igreja, irmãos, quer obedecer a Deus. Aí tem gente que às vezes fica assim, pastor, mas olha, eu estou espantado, o fulano pecou, o fulano caiu, tropeçou. Nem todo mundo é nascido de Deus. Eu tenho que olhar para a minha vida e seguir a minha fé olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Então, igreja, se um tropeça, se um cai, se um peca, isso não vai interferir na minha fé, porque é eu que sou nascido de Deus. Aí às vezes a pessoa fica assim, mas olha o fulano, o ciclano, o beltrano, o pastor, o obreiro, o tocador, o irmão, a irmã, pastor, mas que coisa, eu estou abalado, estou sem chão, porque tropeçou, caiu, isso, aquilo. Irmãos, olha para a sua vida, cuide da sua vida, da sua fé, porque nós temos que vencer. A cada dia nós temos que vencer uma batalha. A cada dia nós temos que vencer uma luta. A luta ela é constante, diária. Por isso que Paulo diz ao que está em pé, cuide para que não caia. Se alguém cair, irmãos, olhe para você, para que você não caia, para que você não fracasse, para que você não fique no chão, aonde o inimigo quer ver muita gente. Então eu estou aqui expressando da direção de Deus. As bênçãos estão disponíveis para todos, porém o direito de desfrutar é para os salvos. Qualquer um vai para o céu? Nem todos vão para o céu, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É todos que vencem? Nem todos. Sabia, irmãos, que tem gente que não segue a fé, ou uma hora ou outra vence na vida? Vence, pela misericórdia de Deus, pelo esforço das pessoas. O próprio salmista fala assim, Deus está dizendo, eu socorri quem é esforçado. Deus não está dizendo, eu socorri o crente, ou eu socorri o católico, o ateu, não. Deus está dizendo assim, eu socorri aquele que é esforçado. Tem gente que não segue a fé cristã, que é esforçado naquilo que se faz, e recebe o socorro de Deus. Amém, igreja? Então olha só, o que eu estou dizendo aqui, os salvos, quem é nascido de Deus, tem no seu DNA a marca da vitória. Diga glória a Deus. Diga comigo, quem é nascido de Deus, tem a marca de vitória no seu DNA. Amém?
Se você é nascido de Deus, irmãos, a marca de vitória está em você. Você nasceu para vencer. Pode você estar passando por qualquer luta, por qualquer batalha. Eu sou de Deus, eu tenho aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou vencer. Porque no meu DNA, na minha fé, na minha vida, eu tenho a marca da vitória. Amém? Digam graças a Deus. Eu vou mostrar uma passagem. Londres, consegue colocar a Viva aí? A Viva. Olha só, eu quero ler com vocês Mateus 15, 26. Nesse texto de Mateus 15, 26, eu vejo uma mulher cananeia. Quando a Bíblia fala mulher cananeia, quer dizer que essa mulher era de Cananeia. Não era o sobrenome dela, não, era da cidade, da localidade que ela morava. E aí a Bíblia então registra dessa forma. Coloca já na tela aí o versículo. Mateus 15, 26. Volta para o 24, para entender melhor. Isso, olha só. Irmãos, eu pedi a Viva para ficar bem mais claro a compreender. Olha na tela mais perto aí, por favor. Vamos fazer essa leitura aí, para você compreender. Olha o que Jesus disse para aquela mulher. Ele disse assim, ó. Então ele disse à mulher cananeia: eu fui enviado para socorrer quem? Os judeus. E aí, vírgula, o que Jesus está falando? E não os outros. Para aí. Jesus foi enviado, irmãos, para salvar os judeus. Ele está dizendo assim, ó, eu vim para socorrer os judeus, e não os outros. Vamos entender a aplicação que estamos fazendo, irmãos? Lá em 1 João 5,4, o que a gente está lendo? Quem vence o mundo? É aquele que é nascido de Deus. Vamos aplicar para esse versículo? Olha só, direito da bênção, direito do socorro, da vitória, direito do milagre, irmãos, é quem é nascido de Deus. Jesus está falando assim, ó, quem nasceu aqui em Israel, ó, os judeus, esses eu vou socorrer, e não os outros. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu entendi assim, na aplicação aqui, que a gente está fazendo em 1 João 5,4. Tem gente, se você continuar lendo, ela vai falar das migalhinhas que caem da mesa, né, os cachorros e tal. Vamos entender, tem gente, irmãos, que não é nascido de Deus, uma hora ou outra tem a sua vitória, uma hora ou outra tem uma bencinha aqui, uma bencinha ali, e nada mais do que isso. Mas Jesus está dizendo assim, ó, quem é nascido de Deus, aqui ó, os judeus, aqui o povo de Israel, o povo de Deus, tem direito do banquete. Jesus está dizendo assim, ó, o melhor da parte de Deus, o melhor é para vocês, judeus, é para você, povo de Israel. Está entendendo, irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui? Por isso que é importante ser nascido de Deus. Por isso que é importante ter aliança com Deus. Quando a gente fala que aliança com Deus é compromisso, é responsabilidade, é vida de oração, é vida, irmãos, né, de jejuar. Tem gente que não jejua, tem gente que não ora, tem gente que não tira um tempo para louvar a Deus, tem gente que não tira um tempo para fortalecer a sua fé. Nascer de novo, vida com Deus, é o que a gente precisa. Então foi bem claro o que está escrito em 1 João 5,4, para vencer o mundo eu tenho que ser de Deus, de verdade. Porque tem muitas pessoas que dizem ser de Deus, irmãos, e não tem compromisso nenhum com Deus. Dizem estar com Deus, mas estão longe de Deus. Então fica bem claro aqui, irmãos, muito importante esse entendimento aqui, ó. Nascido de novo, ou como a Bíblia nos mostra, né, ser nascido de Deus, vai além do que ser apenas um membro de igreja. Tem gente que se alegra, eu sou membro da igreja da graça. Claro que precisamos de uma igreja, mas se alegra em dizer, eu sou filho de Deus. Amém, igreja? Porque tem gente que acha que só frequentar tá bom demais.
Tem gente que acha, irmão, só vir na igreja tá bom demais, não tem compromisso com o pastor, com a igreja, mas eu vou lá, eu frequento, eu visito, uma hora ou outra eu apareço. Deus não quer isso. Deus quer aliança, Deus quer compromisso com a sua palavra. Por isso que Ele está dizendo hoje para nós: quem vence o mundo, quem vence o pecado, quem vence a aflição, quem vence a depressão, quem vence, irmãos, é quem é nascido de Deus. E quem não é nascido de Deus? Claro que uma hora ou outra pode vencer, pode ter uma migalhinha aqui de bênção, de alguma vitória ali, ou outra, alguma coisa acontece, por misericórdia de Deus. Mas não é o banquete, não é o melhor da parte de Deus, porque o melhor da parte de Deus, o Senhor está dizendo: eu vim para os judeus. Claro que para nós hoje o entendimento é: eu vim para socorrer os nascidos de Deus, o povo de Deus, os aliançados, os comprometidos. Como está o nível do seu compromisso com Deus? Você se vê, irmãos, um comprometido com Deus? Você se vê um aliançado com Deus? Porque muitas pessoas estão até se enganando, achando que estão servindo a Deus, mas não passa, irmãos, de frequentar a igreja. Tem gente que está achando que está agradando a Deus, mas só está vindo visitar a igreja. Por muitas vezes eu já preguei, irmãos, e não tem medo de perder pessoas. Se a pessoa vem sem compromisso, eu sempre falo sobre a palavra, não é eu que estou falando, a palavra de Deus está falando: você está perdendo o seu tempo aqui. Quando a gente começa a falar, irmãos, de conserto, abandonar o erro, o pecado, muita gente até sai da igreja. Quando a pessoa ela é confrontada e o inimigo coloca ali aquela pressão: o pastor só está falando de pecado, de conserto, de aliança, de comprometimento. Tem gente que se sente, irmãos, até confrontado. Eu não tenho medo, irmãos, de perder. É claro que a gente não quer perder ninguém, mas eu não posso deixar de pregar aquilo que eu fui enviado para pregar, para anunciar, para ensinar. E hoje Deus está, irmãos, nos ensinando isso. Você vai ficar quanto tempo sem a realização do seu sonho? Você vai entrar ano, vai sair ano, o seu sonho não vai ser realizado? Em outras palavras, para vencer o mundo, aqui eu foquei no mundo, né? Mas se você vencendo o mundo, você vai realizar o seu sonho. A sua vitória vai chegar, o milagre vai acontecer. Tem gente, irmãos, que ela entra ano, sai ano, a vida dela está a mesma coisa, se não pior. Tem gente que a vida dela, irmãos, cada dia é doença sobre doença, é fracasso sobre fracasso, vida destruída, é destruição para lá e adiante. Não, irmãos, veja o que a Bíblia nos mostrou. Eu citei aqui em Deuteronômio 30, as nossas escolhas. Se eu escolhi a bênção, se eu escolhi a vida com Deus, então eu vou desfrutar uma vida vitoriosa, eu vou desfrutar uma vida de bênção, de vitória, para a glória de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então ficou bem claro aqui esse texto de Mateus 15? Se você não for nascido de Deus, você só vai ter migalhas. Jesus foi bem claro: eu vim para salvar, para socorrer os judeus, outros não. Veja que não é eu que estou dizendo isso, está aqui, vírgula, e não os outros, que não é nascido aqui, em Israel. Não os outros fora daqui. Eu vim para socorrer os que estão aqui, os que são daqui. Amém, igreja? Olha só, vamos continuar aqui. Vamos ver a segunda parte. Ficou bem claro aqui a primeira parte? Como vencer o mundo? Para vencer o mundo nós precisamos ser nascido de Deus. O que é ser nascido de Deus? Ter aliança com Deus, ter compromisso com Deus, ter uma responsabilidade cristã, um envolvimento de fé, de oração, de jejum, irmãos, de fidelidade a Deus. Vamos lá, 1 João 5,4, agora a parte B, a parte final aí do versículo.
Primeira condição, nós já vimos que para vencer o mundo, nós precisamos nascer de Deus, nascer de novo, nascer na fé. Aí diz agora, depois do ponto e vírgula, e esta é a vitória que vence o mundo. Vamos repetir? E esta é a vitória que vence o mundo. O que é, igreja? A nossa fé. A nossa fé. O que é fé para você? Resumindo Hebreus 11:1, fé é crer naquilo que você não vê. Como vem a fé? Como surge a fé? Pelo ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, quando você lê a Bíblia, a fé, irmãos, ela vem, né, de acordo com aquilo que você está ouvindo e recebendo da parte de Deus, a santa palavra, a poderosa palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Eu ontem lia esse texto, confesso a você, irmãos, que por muitas vezes eu expressei algo que ontem eu entendi que a gente precisa expressar diferente. Não sei se você já disse isso. A nossa fé é uma arma poderosa para vencer. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já disse isso. A minha fé é uma arma poderosa para vencer o mundo, para vencer a batalha. Só que ontem, lendo aqui com a inspiração de Deus, eu entendi, irmãos, que a nossa fé não é uma arma para vencer o mundo. Eu ontem entendi, irmãos, que a nossa fé, ela é a própria vitória que vence o mundo. Eu vou aqui explicar melhor para você. Vamos lá. Veja que a Bíblia está dizendo assim, ó, esta é a vitória que vence o mundo. A sua fé, ela precisa, irmãos, ser exercida, praticada. Ela precisa ser colocada em ação. Quando eu digo aqui, eu recebo as bênçãos pela fé, eu não posso somente fazer a declaração, eu preciso ter atitude de fé, para que aquilo que eu declarei, venha acontecer. Olha só, irmãos, volto a repetir, a nossa fé não é uma arma que nos leva à vitória, a nossa fé é a própria vitória. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, a minha fé é a própria vitória. Amém, igreja? Eu vou mostrar para você na palavra o que isso quer dizer. Abra agora a Bíblia em Marcos capítulo 5, para você entender melhor, que a sua fé é a sua vitória. A sua fé é a vitória, não é uma arma para a sua vitória. Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 25. Aqui a Bíblia fala de uma mulher que sofria 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. E eu vou mostrar para você aqui, irmãos, para você entender o que eu quero expressar. Mas para você entender, você precisa pensar um pouquinho. Eu vou perguntar, não fique com vergonha, não fica com medo. Eu tenho a resposta e vou te dar, não estou aqui para pressionar ninguém. Mas pensa comigo um pouquinho. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, muito pregada na igreja. Uma mulher que 12 anos, ela tinha uma hemorragia. Quando então Jesus estava passando, uma multidão estava com Jesus, ela disse, se eu somente tocar nele eu vou sarar. E aí, irmãos, a Bíblia fala que quando então ela se aproxima de Jesus, o que ela faz? Ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia fala que saiu o que, igreja? Virtude, poder. Jesus fala assim para os discípulos, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Naquele momento, irmãos, Jesus falou assim, alguma coisa diferente aconteceu aqui agora. Amém, igreja? A mulher ficou curada. Mas eu pergunto para você,
quando é que essa mulher, ela teve a vitória da sua cura? Quando ela tocou em Jesus? Quando saiu o poder? Quando Jesus sentiu que algo diferente saiu dele? Foi esse o momento? Não. Sabe quando é que a vitória dessa mulher passou a existir na vida dela? Eu não sei se ela estava na casa dela, ela estava na rua, em algum lugar ela estava. Foi quando ela disse assim: se eu somente tocar, eu sararei. Ali, irmãos, ela estava exercendo a fé, ela estava se posicionando na fé, ela estava se levantando na fé. Então por isso que eu estou dizendo, a fé é a sua vitória. Quando essa mulher se levantou na fé, dizendo: se eu somente tocar nele, eu vou ser sarado. Ali, irmãos, através da fé, aquela mulher recebeu já a sua vitória. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, a fé não é uma arma para que a gente possa ter a vitória. A fé é a nossa vitória. Quando essa mulher se levantou na fé, se posicionou na fé, quando ela usou a fé, naquele momento, irmãos, no campo espiritual, claramente, o milagre passou a existir. Mas ela ainda estava sangrando. Isso é questão de detalhes. Depois se concretizou o milagre. Aí sim, quando Jesus então percebeu que algo diferente saiu dele, o poder. Então naquele momento físico, a mulher estava sendo curada, mas a sua vitória começou aonde? Na declaração de fé. É igual, irmãos, eu estou dizendo aqui para você hoje. Eu falei que até o final do ano, os maiores sonhos vão ser realizados. Só que, para muitas pessoas que vão exercer a fé, se posicionar na fé, o sonho começa a ser realizado hoje. Porque hoje você vai voltar a sonhar. Hoje você vai recordar os seus sonhos. Agora, se vai ser amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui a 4 meses, aí é questão com Deus, aí é com Ele. Mas hoje o seu sonho começa a ser trabalhado. Hoje Deus começa, irmãos, em seu favor, fazer com que o seu sonho passe a existir, te dando vitória. Como a Bíblia nos mostra aqui, essa mulher, ela não foi curada quando ela tocou em Jesus. Ela teve a sua vitória primeiro no campo espiritual, quando exerceu a fé: se eu somente tocar, sararei. É o versículo 26, coloca aí por favor. Veja aí, ó. E havia padecido com muitos médicos, despedindo de tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. 28, porque dizia: olha aqui o milagre começou a acontecer, aqui a vitória começou a existir na vida dessa mulher. Vamos lá, leia em voz alta: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Veja, igreja, a bênção, ela se materializou, né, quando então ela tocou em Jesus. Mas a sua vitória foi quando ela disse, exerceu a fé: se eu somente tocar, sararei. Resumindo tudo o que eu disse aqui, irmãos, a sua vitória começa dentro de você. Diga glória a Deus. Pode ser melhor, irmãos. Repita comigo: a minha vitória começa dentro de mim. Diga: na minha fé. Amém, igreja? Tem algo que você quer vencer nesse mundo? Existe alguma aflição? Existe uma depressão, uma angústia? Existe um pecado? Existe um mal? Essa vitória que você quer ter começa dentro de você, na sua fé.
Por isso que eu estou batendo isso, irmãos. Não temos uma arma para a vitória. A nossa fé é a nossa vitória. Às vezes a gente quer usar, irmãos, a fé como uma arma. Não, ela não é uma arma. Ela é a própria vitória. A sua fé, ela é a própria vitória. Eu tenho aqui outro exemplo no coração para te passar. Vou só citar aqui, 1 Samuel 17, depois você leia. Aonde foi? Agora fica fácil, o entendimento já foi aberto, né? Mas eu vou perguntar mesmo assim, só para a gente interagir. Quando você pensa, você assimila e procura entender o que eu estou dizendo aqui. Eu vou falar aqui de Davi, irmãos. Havia um filisteu, um gigante, que por 40 dias estava afrontando o povo de Israel. Ninguém queria lutar contra aquele gigante. O Davi se coloca à disposição. O Davi vai até Saul e diz: se não tem ninguém, eu vou lutar contra esse gigante. E o Davi então, mesmo o Saul não querendo, ele parte para aquela batalha. Antes dele chegar diante do gigante, ele pega as pedras, e quando vai até o gigante, ele lança a pedra no gigante, derruba o gigante, derruba. O Davi não venceu o gigante no derrubar, na pedrada. Davi não venceu o gigante na pedrada. Aonde foi que Davi venceu o gigante? Quando ele disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu até expressei, irmãos, propriamente o verso de número 32, Luanes, 32. Quando ele falou para o rei Saul, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. O teu servo, eu, Davi, irei lá, pelejar contra esse gigante. Essa é a hora, irmãos, que a vitória passa a existir para o povo de Israel. Não foi a hora que Davi pega as pedras e lança no gigante. O Davi não venceu o gigante quando jogou a pedra. O Davi venceu o gigante quando ele exerceu a fé, quando ele declarou: eu vou pelejar contra esse gigante. Por isso que eu estou expressando aqui, irmãos, quando você se levanta na fé, você já tem a vitória. Quando você se posiciona na fé, você já tem a bênção, a cura, a libertação. Quando você, irmãos, ativa a sua fé, o seu sonho passa a ser realizado. Pastor, agora eu estou entendendo porque que meu sonho não foi realizado ainda. Porque ainda não me levantei na fé. Ainda não pronunciei na fé. E não é só pronunciar na fé, não é só se levantar na fé. Algo mais. Por isso que eu deixei por último aqui o exemplo do Bartimeu. Marcos capítulo 10. Também não precisa abrir, ele vai colocar aí rapidinho. O texto que fala que o Bartimeu, que era cego, mendigo, ele foi curado. Quando é que o Bartimeu foi curado, igreja? Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Foi ali que ele recebeu a sua vitória? Não. O Bartimeu recebe a sua vitória, sabe quando? Quando lá atrás ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas a multidão tentou calar. Aí está o detalhe, irmãos. Não adianta se levantar na fé, tem que persistir na fé. O Bartimeu se levantou na fé, tentaram parar ele. No versículo seguinte, 48, a Bíblia diz assim: e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Porém, Bartimeu, ele clamava cada vez mais. Pastor, eu já me levantei na fé um dia, eu já vivi a fé um dia. E como você está hoje na fé? Tem que persistir na fé, tem que insistir na fé, tem que continuar a caminhada na fé. O Bartimeu não foi curado quando Jesus disse a ele o que ele precisava. Porque se a gente ler aqui, a gente vai encontrar, irmãos, Jesus perguntando para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E ele responde: eu quero enxergar. Mas a vitória do Bartimeu não foi ali. A vitória do Bartimeu começou quando ele então começa a exercer a fé, a clamar.
E mesmo a multidão dizendo, ó, cala-te, fica quieto. E aí a Bíblia fala, irmãos, e ele clamava cada vez mais. Eu quero te dizer, irmãos, que a materialização, a concretização do seu milagre, ela vai depender da sua perseverança na fé. Se você perseverar na fé, o seu milagre vai ser concretizado. A vitória vai ser concreta, vai ser real. Quando você persevera na fé, irmãos, aquilo que você sonhou, aquilo que era um pensamento, aquilo que era algo que estava no seu coração, passa a ser realidade, passa a ser algo real na sua vida. Veja que é uma condição, irmãos, que parece ser tão fácil, mas se fosse tão fácil assim, irmãos, muitas pessoas já tinham o seu sonho realizado, suas vitórias diante do mundo. Não é tão fácil como a gente pensa que é. Viver na fé, perseverar na fé, não é para qualquer um, mas que você possa entender que seja para mim, em nome de Jesus, que eu venha viver na fé, que eu venha andar na fé, que eu venha perseverar na fé, porque a fé é a minha vitória. Amém, igreja? Veja que o entendimento mudou. Eu expressava, eu entendia que a gente tinha uma arma poderosa para vencer com a fé. E o entendimento hoje ampliou, irmãos. Não é que nós temos uma arma para ter vitória. Hoje a nossa vitória é a nossa fé. Entende, igreja? Você não precisa de uma arma para vencer. Você tem dentro de você essa arma que é a sua vitória. Olha o que a Bíblia está nos mostrando, igreja. Veja os 3 exemplos que eu citei aqui, ó. A mulher do fluxo de sangue, o Davi, o Bartimeu. Todos estes, eles receberam a bênção. Todos estes, o milagre aconteceu. Só que eles conquistaram a sua vitória onde? Na fé. Antes de materializar, antes de ser concreto, real, irmãos, passou a existir dentro deles a sua vitória. Eu falava com uma irmã, e ela dizia assim, pastor, a minha luta, irmãos, isso aqui pode parecer graça para muita gente, mas é sério e é algo que realmente acontece. Veja só, eu conversava com uma irmã, ela falava assim, pastor, a minha luta nesse mundo é vencer a obesidade. Eu tento emagrecer com saúde e não consigo. E eu já tentei, fiz tanta coisa e não consegui. Eu falei assim, irmã, a senhora vai conseguir, mas isso tem que começar dentro da sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Ainda que alguém diga para você, você não vai conseguir, você não vai chegar onde você quer chegar. Irmãos, a vitória, o emagrecer tem que estar dentro de você. Ainda que as pessoas estão olhando para você, não tem resultado nenhum. Você está perdendo o seu tempo, você não vai conseguir. Igual falaram para o Bartimeu, fica quieto. Eu falei, irmã, passe a ter essa vitória dentro de você. Acredite no seu potencial, acredite na sua capacidade. Ela começou a fazer, irmãos. Diante de Deus, em 15 dias ela perdeu algo que ela nunca tinha perdido em 3 meses. Fazendo tanta coisa, tomando tantas coisas. E eu disse uma palavrinha a ela, deu certo comigo. Eu falei, vai dar certo com a senhora também. A vitória que a senhora quer, tem que passar a existir primeiro dentro de você. Tem que, irmãos, estar em você. Como eu quero chegar a algum lugar, se nem eu acredito que eu vou chegar lá? Veja o caso do Bartimeu, veja o caso do Davi, veja o caso, irmãos, aqui que estamos falando, né, dessa mulher. É real, irmãos. Muitas pessoas, elas só acreditam,
quando então o milagre acontecer, como aquele Tomé, só acredito vendo. Para muitas pessoas a vitória é só quando se materializa, né? Para muitas pessoas a vitória é só quando ela chega no seu objetivo. Não, irmãos, a vitória começa bem antes, na fé, dentro do seu coração, dentro de você. Então que a gente possa, irmãos, entender isso para qualquer área da vida. Você quer vencer? Essa vitória tem que começar dentro de você, no seu coração, a sua fé, porque da sua fé, irmãos, é a sua vitória. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga assim: eu preciso ativar a minha fé e perseverar na fé. Amém? Digam graças a Deus. Eu vou terminar lendo 1 João 4,4. 1 João 4,4 diz assim, 1 João 4,4: filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Para terminar, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, ó, sois de Deus. Olhando aqui para a palavra que aprendemos hoje, o que é ser de Deus? É ser nascido de Deus, é ter aliança com Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus, Ele venceu o mundo que é considerado do maligno. Irmãos, se Jesus venceu o mundo, porque o Espírito de Deus estava nele, por que nós não vamos vencer? Se o Espírito de Deus também está em nós, se somos de Deus, se somos comprometidos com Deus. Que você entenda, irmãos, que o mesmo Espírito que estava em Jesus, hoje está em nós também. Amém, igreja? Ah, mas grande é a luta, grande é a batalha. Por maior que seja, maior é o que está em nós. Maior é o que está, irmãos, em nós do que as coisas deste mundo. Então, se o Espírito de Deus estava nele, Jesus, e Jesus venceu, nós também podemos vencer. Já fique em pé, por favor. Coloca aí, Luandes, o versículo, capítulo 5, versículo 4. Pode ficar em pé. Obreiros, prepara a Santa Ceia, por favor. Já vou terminar resumindo aqui, mostrando para você. Tentei aqui resumir, irmãos. Eu acredito que deu para você compreender. Vamos lá, olha na tela aí, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ficou bem claro a primeira condição para vencer o mundo? Quem vence o mundo, igreja? Quem é nascido de Deus. Depois, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é, igreja? A nossa fé. Então você não tem, irmãos, uma arma poderosa para vencer. Você tem a fé, que é a própria vitória, no nome de Jesus. Amém, igreja? Para vencer o mundo, nós temos que ser nascido de Deus, e temos que, irmãos, se levantar na fé e permanecer na fé. Amém? Fecha os olhos. Os guerreiros se preparam para a grande luta.